aproveitando-se da oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo de cobiça. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Veja o que está dizendo. Paulo descreve a experiência pessoal dele, de viver sem a lei. Por quê? Antes da lei, ele não entendia, ele não compreendia, referendo-se ao tempo que ele vivia. Mas quando vem a lei, ele passa a compreender o pecado que habitava nele. E assim na nossa vida. A lei, nós hoje estamos debaixo da graça, mas a lei, ela nos revela o pecado. Pela lei nós somos, foi nos revelado o pecado que habita em nós. Quando ele fala da cobiça aqui, se você for trazer para a nossa vida, a lei diz assim, não cobiçarás. Mas se nós formos ver, o nosso instinto carnal é a cobiçar. Quando fala assim, não levantará falso testemunho, é uma lei, é um mandamento, não é? Mas quando nós vemos alguma coisa acontecendo e não sabemos direito o que é, o pecado que habita em mim, você começa a falar, mas fulano fez isso, fulano começa a levantar os falsos testemunhos. Esse é o pecado que habita em nós. É isso que Paulo está dizendo, que a lei mostrou para ele o pecado que tinha nele, revelando o pecado que tinha nele. Versículo 10. 9, perdão, versículo 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Paulo aqui está descrevendo aquilo que eu falei, descrevendo a experiência pessoal dele. Quando o pecado veio, ele teve a consciência, quando a lei veio, ele teve a consciência do pecado. Ou seja, ele reviveu para a morte. Porque ele compreendeu aquilo que habitava nele era o pecado. Aquilo que ele fazia era pecado. Os desejos que ele tinha, muitos deles, era pecado. Porque a lei revelou isso para ele. Agora, versículo 10. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produzia morte. Aqui a lei em si, porque Paulo está descrevendo o quê? Que a lei em si ela foi dada por Deus para promover vida. Porque o homem precisava de algo para a sua salvação. Deus deu-se a lei para ele seguir a lei. Como ele fala aqui, a lei foi dada para promover vida. Se fosse perfeitamente obedecido. Ou seja, você teria que obedecer a lei na sua risca. Poderia sair. No entanto, por causa do pecado do homem, a lei acabou trazendo condenação de morte para ele. Porque a lei revelou sobre ele o pecado dele. E a lei, seria impossível do homem cumprir a lei. Porque ninguém conseguia cumpri-la perfeitamente. Ninguém, somente uma pessoa conseguiu cumprir a lei. Quem foi? Jesus. Somente Jesus podia cumprir a lei. Então a lei, ela foi para trazer vida, mas depois ela acabou trazendo condenação sobre o homem, morte sobre a vida do homem, porque ninguém conseguia cumprir ela. Você consegue cumprir a lei? Eu não consigo cumprir a lei. Mas Jesus cumpriu. A grande verdade nisso, e o grande bonito nisso tudo que nós podemos ver, Jesus cumpriu por nós. Ele morreu para se cumprir a lei sobre a nossa vida. Morreu para que nós cumprir algo que nós não poderíamos cumprir. Hein, irmãos? Alguma dúvida até aí? Não? Eu vou fazer umas perguntas. Versículo 11. Pois o pecado, aproveitando-se da oportunidade dada pelo mandamento,
enganou-me e por meio do mandamento me matou. E Paulo repete que o pecado usou o mandamento como oportunidade para enganá-lo. Eu vou perguntar para vocês, de que forma? Paulo está repetindo que o pecado usou o mandamento, ou seja, a lei, como oportunidade para enganá-lo. De que forma isso aconteceu? Vamos ver. Tem não? Meu pastor? Não é. É porque o pecado, ele distorceu a finalidade da lei. Ou seja, levando a morte espiritual em vez da vida. O que acontece? Isso mostra que o pecado, ele engana e destrói. Porque o que acontece? O pecado, ele usou da lei, ele usurpou-se da lei para enganar a nós. Como? De que forma? Porque quando a gente vai lá na lei e fala assim, não roubarás. O que o pecado faz? Quando você tem a instituição da sua natureza humana e carnal ao fazer? Desejo. Isso mesmo. Ele desperta o desejo. Então, o pecado, ele usou-se da lei, distorceu-se a lei para quê? Despertar o desejo em nós de pecarmos. E tudo que é proibido é desejado. É isso que o pecado fez. É no versículo 12. Vai dizer assim, ó. De fato, a lei é santa. É um mandamento santo, justo e bom. E Paulo ele conclui dizendo que a lei não tem culpa. Ela é santa, justa e boa, pois refere-se ao caráter de Deus. O problema não está na lei, mas no pecado que habita. A lei é boa. A lei é agradável. Por que a lei é boa? Porque a lei foi dada por Deus. Deus ia dar alguma coisa de ruim para nós? Não. O problema não é a lei. O problema é o pecado que habita em mim e você. Esse é o problema. Amém? Versículo 13. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostre como pecado, ele produz morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Vamos lá. Paulo responde a outra possível objeção. Será que a lei que é boa se tornou uma causa de morte? Paulo faz essa pergunta. Ele nega isso enfaticamente. A lei apenas revelou a verdadeira natureza pecaminosa que existe nele, que existe em nós. O pecado se mostrou excessivamente maligno através da lei. Porque usou-se da lei para trazer morte e condenação. O pecado, ele usou-se da lei para trazer a morte e condenação sobre nós. Porque algo que seria bom, o pecado usou para que
trazesse a morte e a condenação por nós. Por isso que nós não somos capazes de cumprir a lei, por causa do pecado que habita em você. Por isso que Jesus teve que vir, cumprir-se a lei por mim e por você. E nós não éramos capazes de cumprir. E o pecado usou disso para trazer a morte e a condenação sobre a nossa vida. Vamos falar, vamos falar. Não. Aí no versículo agora, 14, vai dizer assim: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. 14. Paulo reconhece que a lei de Deus é santa e boa, refletindo a vontade divina. No entanto, ele se vê como carnal, vivendo ao pecado. Sugere que mesmo querendo fazer o bem, ele se sente que está escravizado pelo poder do pecado. Você já se sentiu assim? Às vezes você quer fazer o bem, mas o pecado que habita em você não te deixa fazer. Porque é isso que Paulo aqui estava falando. Paulo, ele se viu realmente como carnal naquele momento. Eu sou carnal, eu sou, estou, como é que eu posso dizer para você? Eu estou na minha natureza pecaminosa. Porque a lei está revelando isso em mim. Eu estou vendo que eu sou realmente carnal e eu sou dependente da graça. Como nós somos dependentes da graça. Bem? Coisa importante que a lei ela foi dada para o homem dar para ele o quanto até enquanto a gente não é conectado com a nossa vida, a essência do pecado é o orgulho. Jesus é arrogante, é achar que eu posso, é confiar em si. Então Deus deu a lei para mostrar para o homem que ele fosse confrontado consigo mesmo. Só que Deus sabia que a lei ia realçar essa questão do pecado no homem, sabe? Não foi de propósito, foi. Porque os hebreus, quando saíram do Egito, depois que passaram pelo mar e tudo, eles pediram a Moisés a lei, pediram que Moisés subisse ao monte, conversasse com Deus e tal. E eles prometeram para Deus, dizendo assim: olha, tudo que Deus pedir, nós vamos fazer. E Deus disse para Moisés: se eles tivessem tal coração que tivessem. E Deus assim deu a lei para que fosse feito isso. No versículo 14, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. O que acontece? A lei é espiritual. A lei não quer saber se você tem natureza ou não, se você consegue cumprir ou não. A lei simplesmente exige, e ela espera de você a obediência. Ela não quer saber. Ela não quer saber. Roubar é pecado? É pecado. Mas eu roubei uma galinha. Mas eu roubei 1 quilo de feijão. Eu roubei para fazer isso, para tentar justificar. Não importa. Não importa. Então não adianta, porque a lei sendo espiritual, como ele está cobrando aqui, uma atitude nossa, eu sou carnal. Carnal quer dizer aquele que vive sob o domínio da carne. E a carne fala dos nossos desejos humanos. Então o que acontece? Nós nunca vamos cumprir a lei.
Nós nunca vamos cumpri-la. Então, quando nós precisamos entender isso, por quê? Porque agora, no versículo 15, ele vai ser confrontado consigo mesmo, porque eu não faço o bem que eu quero. Então, irmãos, até hoje à noite eu vou falar sobre isso. Você não muda porque você quer. Você não muda porque você tem vontade. Você vai mudar quando você tiver atitude. Vontade, nós temos muita vontade de fazer muita coisa. Temos vontade até de fazer coisa boa. Mas só vontade não vai resolver o meu problema. O que vai resolver é minha atitude. O que vai resolver o problema do pecado em nossa vida também é a atitude. Não é a vontade, é a atitude. De tomar posse de tudo aquilo que Jesus trazer isso para a nossa realidade. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu creio que Deus diz que já fez por mim. É assim que eu vou vencer. Eu sempre vou vencer o pecado quando eu negar a minha própria vontade, como eu considerar que eu já morri. É assim que nós. Não é com, eu tenho que orar. Não, nem é tanto oração. É atitude nossa. Sem atitude não resolve. Não resolve. Tá? Chorar na presença do Senhor não resolve. Porque muita gente chora. Aí levanta do choro. Vai fazer a mesma coisa. Porque não quer abrir mão da sua própria vida. Para viver a vida. Vai ficar a vida toda, levanta, cai, peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca. E vai nessa cachorro correndo atrás toda a vida. Não vai prosperar na vida. Beleza? Alguma dúvida? Não? Bem, versículo 15, agora até o 17, vai dizer assim para nós: Não entendo, não sou eu, não entendo o que faço. É o 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Se eu faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Até aqui. Então aqui Paulo está descrevendo a luta interior dele. Ele deseja fazer o bem, mas muitas das vezes se vê praticando um mal que ele detesta. É aquilo que o pastor Renato quis dizer, falou aqui. Se a gente não tomar uma atitude, nós vamos viver sempre dessa forma. Eu quero ser bom, mas na hora que eu preciso tomar uma atitude de ser bom, eu não tomo. Eu quero perdoar, eu quero, mas na hora que eu preciso agir com a atitude de perdoar, eu não faço. Então é isso que Paulo está na luta interior de Paulo, e Paulo está demonstrando isso. Ele desejava fazer o bem, mas muitas das vezes ele se via praticando o que ele detestava. Vamos.
eu, eu, eu vejo, então, eu vejo que o Espírito Santo ele nos convence do pecado. Eu vejo assim como a lei, ele também nos revela o pecado. Ele nos mostra o pecado. Até mesmo, tipo assim, o pecado, o Espírito Santo. Ele, antes da gente pecar, ele já está nos mostrando que aquilo é errado. Você vai fazer porque você quis fazer. Você tomou atitude de fazer, mas ele já te mostrou. Você, olha, isso é errado. Você vai fazer porque você quer. Isso. Isso. Não, não. Então aí Paulo está falando assim, isso demonstra, né, que nós temos uma natureza carnal e uma natureza espiritual em nós. Porque a carne, ela, né, deseja fazer o mal, mas o espírito quer que nós façamos o bem. Isso é o conflito que Paulo estava ali com ele. A carne dele desejava que ele fizesse o mal, mas o espírito, como a Ana estava dizendo, estava convencendo ele a fazer o bem. Então ele ficava naquela luta. A sua velha natureza pecaminosa, ela fluía na maioria das vezes. E ele concluiu que o problema não estava na lei, mas no pecado que habitava nele. Ou seja, o problema não está na lei, porque a lei é boa, mas é o pecado que habita em nós. Esse é o problema. Aí no versículo 18 ao 20. Vamos lá. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é bom que desejo. Não é bom, não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo aqui, ele admite que embora desejando fazer o bem, a capacidade de realizar esse bem por suas próprias forças está ausente. Ou seja, ele era dependente da graça e do amor de Deus sobre a vida dele para que ele possa fazer o bem. Ou seja, Paulo admitiu que tudo o que ele queria fazer de bem, muitas das vezes ele não conseguia. Porque o pecado que habitava nele fazia com que ele agisse da forma que ele não queria. E assim também é na nossa vida, irmãos. Para pensar. Quantas das vezes nós desejamos fazer algo e não fazemos o que é correto, porque o pecado que habita em nós nos leva a esse caminho. Lembra lá da cobiça? Que foi revelado no mandamento que Paulo estava falando? Ele entendeu o que era o pecado, porque a lei tinha revelado para ele. E assim é na nossa vida. Tudo que nós vamos fazer que está fora do consentimento de Deus, nós temos que entender que não é Deus que está fazendo, mas é o pecado que habita em nós. Se eu vou fazer algo de ruim a alguém, está vindo de Deus, do pecado que habita em mim. Se eu estou desejando mal para alguém, não está vindo de Deus, está vindo do pecado que habita em mim. Se eu estou com inveja das coisas talvez que o Vitório tem, não é algo de Deus, é o pecado que habita em mim que está fazendo que eu tenha inveja. Então Paulo aqui está expressando isso. Vamos ler de novo para vocês entenderem. Paulo está dizendo: sei que nada de bom habita em mim. Olha o Paulo falando: nada de bom habita em mim. O que de bom habita em nós? Nada. E ele vai continuar dizendo: isto é a minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom. Ele tem o desejo, mas não consigo realizá-lo,
E ele continua: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Isso continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Está vendo o que Paulo está falando? Se ele faz algo que ele não quer, já não é ele que faz. Mas, ele continua: o pecado que habita em mim. Então, se nós fazemos algo que nós não queremos, se nós concordamos com algo que não sabemos que é errado, o que está habitando em mim? Pecado. Eu sei que aquilo ali é errado. Eu sei que não está certo. E eu concordo com aquilo. O que está habitando em mim? O pecado. Porque, como ele diz aqui no final, ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Porque às vezes eu não quero concordar com aquilo, mas eu concordo. Eu concordo. É o pecado que habita em mim. Faz isso. Versículo 21 ao 23 agora. Vai dizer assim: encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Perdão, não está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros e no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Irmãos, ele está falando aqui de lei de novo, tá? Perceberam aqui, né? Só que essa lei já não é aquela lei lá dos mandamentos, não, tá? Essa lei é o pecado. Porque o pecado é uma lei. Lembra disso? O pecado é uma lei satânica que nos leva a pecar. Tá? Então agora ele já falou, saiu fora dos mandamentos. Agora ele está falando da lei que é o pecado. O pecado é uma lei que habita em mim. Tá? Uma lei que habita em mim. Quando ele diz aqui, ó, onde nós estamos? Do 21 ao 23. Acho então esta lei em mim. Esta lei, essa força maligna, esse desejo desenfreado de fazer o que é errado. Se você não distinguir essas duas leis, você não consegue entender esse capítulo. Tá? A gente tem muita dificuldade por causa disso. Uma palavra significa mais de uma coisa. Tá? Então ele fala, essa lei que habita em mim, que quando eu quero fazer, o mal está em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Ele tem prazer de obedecer a Deus, de cumprir os mandamentos. Ele sabe que é bom, ele sabe que é certo, ele sabe que ele precisa fazer. Ele sabe. Mas vejo nos meus membros outra lei, outra força, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Até aqui, tranquilo? Sim, irmãos? Beleza? Sim. Quando o apóstolo Paulo fala assim, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então quer dizer, ele não está usando o pecado como ele não tem culpa nenhuma. E culpado é o pecado que habita em mim.
Nós estamos aqui no centro dessa mudança, dessa transformação. Você vai entender isso depois nos outros versículos que vierem. Então, o que acontece? Ele não está usando o pecado que habita em mim como uma desculpa, que não sou eu. É o pecado que habita em mim. Não, eu sou. Sim? Sim. Sim. O que acontece? Nós vamos ver o grito que ele vai dar. Ele vai dar o grito aí. Posso ir? No próximo versículo ele dá um grito. Versículo 24. Qual o grito que ele dá? Tem um ponto de exclamação aqui, irmão. Vocês têm que entender português. Exclamação quer dizer um grito. Ele fala alto, ele declara: miserável homem que eu sou. O que é um miserável? Isso, esse versículo expressa o clamor desesperado de Paulo, consciente da sua impotência diante do pecado. Ele reconhece que por si mesmo não pode vencer essa luta e precisa de um Salvador. Miserável aquele que vive na miséria. Esse é o miserável. Já vai chegar. Vamos por partes, irmãos. Pedacinho por pedacinho. Tá? Então ele diz: miserável homem que eu sou. Aí ele faz uma pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? Eu não posso. De mim mesmo eu não posso. Como diz o Chapolin, e agora quem poderá nos defender? E agora quem? Bom, quando ele diz, né? Quem me livrará do corpo dessa morte, desse corpo escravizado pelo pecado, dessa carne dominada pelo pecado? Eu já admiti que de mim mesmo eu não posso nada, eu não consigo. Eu até tenho vontade, mas eu não consigo. Eu até tenho desejo, mas eu não consigo. Isso aí ele já resolveu na vida dele. É o que nós precisamos decidir na nossa vida também. Eu já entendi, eu não consigo vencer o pecado pela minha própria força, pela minha capacidade. Eu sou escravo. Se não vier uma força sobrenatural para resolver esse problema na minha vida, eu estou perdido. Vai ter jeito. Vai ter jeito. Vai você agora, depois eu volto. Bom, nós lemos o 24. O 25. Dou graças a quem? Não entende? Graças a Deus. Aí agora ele vai explicar por que ele está dando graças a Deus. Por quem? Então, quer dizer, por significa que, por intermédio de. Eu dou graças a Deus por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que diz aí no seu versículo? Paulo termina agradecendo a Deus porque a solução para a sua condição miserável está em Jesus Cristo. Ele reconhece que, enquanto viver nesta vida, continuará a enfrentar essa tensão entre o espírito e a carne. Contudo, por meio de Cristo, ele pode experimentar a vitória sobre o pecado e viver segundo a vontade de Deus. E o versículo segue dizendo: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Quando ele diz por Jesus Cristo, porque a nossa salvação vem por ele. Amém, amados? Ele já conquistou a salvação. Quando eu disse que nós somos responsáveis pelos nossos pecados, é porque ele já nos deu o meio de escape. Ele já nos salvou, ele já nos libertou,
Ele já levou sobre si as nossas maldições. Ele já venceu o pecado por nós. Então, se você não está vencendo o pecado, se você está vivendo escravo, o erro, o problema não está em Cristo, não está na sua palavra, está em mim, está em você. Por isso você é responsável, sim. Hoje você não pode mais dizer, mas é por causa do pecado que habita em mim. O pecado que é o problema, não, o problema é você. Porque o pecado já foi vencido, já foi destruído o poder do pecado em nossa vida. Certo, irmãos? Por isso também, o próximo capítulo, que o próximo versículo vai dizer: portanto, em que tempo? Em que tempo, irmãos? Agora, no presente. Ele está falando o seguinte: no passado era assim. O apóstolo Paulo teve essa experiência e ele começa dizendo: eu, como homem que conheço a lei, eu explico para vocês, é assim que acontece. E a experiência de Paulo é a minha experiência, a sua experiência. Portanto, agora, depois que Cristo já fez tudo, já realizou, estamos agora debaixo da graça, nenhuma condenação há para os que estão aonde? Estamos em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus é quem? Aí a Bíblia mostra quem é esses que estão em Cristo Jesus. Quem são, irmãos? Quem são, irmãos? Está escrito aí, quem são? São aqueles que não andam segundo a carne, mas eles andam segundo... Pronto. Aí eu explico. Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Está claro isso, irmãos? Entenderam isso? Estávamos debaixo de condenação, mas agora estamos. Glória a Deus por isso. Não estamos mais debaixo dessa condenação. Essa condenação de conhecer o pecado, ou conhecer a lei, e conhecer também que eu tenho uma lei que atua em mim, que eu não consigo realizar o bem. Irmãos, não estou mais nenhuma condenação. Porque agora eu estou em Cristo Jesus. Você nunca vai achar na Bíblia colocando o homem no centro da sua salvação. Sempre é Cristo. É por meio dele. É ele. Mas também não isenta a minha responsabilidade. Eis, estou à porta. Ele deu muitas parábolas mostrando. É Deus que faz, é Deus que faz. Mas precisa também de atitude sua. Precisa também. Precisa que você admire. Por isso nós precisamos de conhecimento para entender o processo de salvação. Claro isso? Sim, sim. Mostra aí. Sim. Se tirar Cristo de nós, não sobra nada. Nada. Não tem nada de bom em nós, a não ser Cristo. Até quando a gente está cantando aqui, eu estava pensando, será que a gente precisa continuar cantando essa música, gente? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Precisa encontrar Cristo em mim. O Espírito Santo. Hoje nós somos morada do Espírito Santo.
Então, o que tem de bom em mim, tem alguma coisa de bom? Tem, é Cristo em mim. Cristo em vós, a esperança da glória. É Ele. É Ele. Bem, certinho então? Todos entenderam? Então vamos orar? Vamos dar graça ao Pai por esta manhã tão preciosa, por tudo isso que nós aprendemos.